Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Valdirene Barbosa, venho aqui representar o CAED, que é um centro de avaliação e políticas públicas da educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. A convite da Secretaria de Educação de Joinville e do Tribunal de Contas do Estado, gostaria de, então, cumprimentar o secretário Diego, agradecê-lo por esse convite, por essa oportunidade. E na pessoa do secretário Diego, eu cumprimento os demais secretários e secretárias de educação que estão aqui presentes, as demais autoridades também. Quero cumprimentar aqui a equipe desta mesa, né? A secretária de Chapecó, Astrid Toso, a gerente de ensino, desculpa. Sabrina está representando a secretária. A Sabrina, então, representando a Secretaria de Chapecó. E a secretária de Jaborá, Carla Pesavento. Muito prazer, gente. É uma alegria, né, e uma honra muito grande participar desse painel para falar de um assunto que é muito caro para o CAED. Né? Para quem não conhece, o CAED ele é um centro de pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora, que há 25 anos vem apoiando as redes de ensino na criação, no desenvolvimento dos seus sistemas de avaliação. Joinville é um grande parceiro nosso que desde 2021 vem trabalhando conosco no desenvolvimento do seu sistema de avaliação, além de Florianópolis, né, aqui, e outras cidades do estado de Santa Catarina. Então, falar de avaliação, falar das possibilidades, da potência da avaliação é sempre algo muito honroso para a gente, porque faz parte, né, do nosso trabalho, daquilo que a gente acredita. A equipe na qual eu trabalho discute exatamente a devolutiva dos resultados e as possibilidades de uso dos resultados. Então, estar nesta mesa, mediar essa conversa que será feita aqui hoje, para a gente é muito importante. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizo a Secretaria e o Tribunal de Contas por esse evento, que realmente é um evento grandioso, é um exemplo para, acho que não só para o Estado, né, de Santa Catarina, mas para todas as regiões do Brasil. Né? O tema desta mesa, então, é avaliação e recomposição da aprendizagem e combate às defasagens. Eu acho que só esse tema já traz para a gente reflexões muito importantes, porque toca, né, num tema muito sensível, muito caro, né, que é a garantia, né, do direito à educação, do direito à aprendizagem. Quando a gente fala de recomposição, né, de recompor a aprendizagem dos estudantes e combater as defasagens, a gente está falando, em última medida, não só da garantia de uma educação de qualidade, mas de um processo de equidade, né, de diminuição das desigualdades educacionais. Isso é muito grandioso e muito necessário. Então, a gente fala aqui né, do cumprimento de um direito constitucional, que é o direito de toda criança aprender. Então, acho que esse tema é muito importante e esta mesa vai ser muito interessante. Eu não vou me estender mais, porque imagino que estejam todos muito ansiosos para ouvir as experiências. Então, para iniciar esse painel, gostaria de convidar o secretário Diego Calegari para falar da experiência de Joinville, do projeto Aprender Mais, avaliação e recomposição da aprendizagem. Secretário. Bom, boa tarde mais uma vez a todos e todas. Prazer estar aqui, Val. Obrigado pela participação, por ter topado participar conosco, pela parceria CAED, também as nossas colegas aí, a Carla e a Sabrina, para a oportunidade de estar discutindo. O passador de slides, eu não sei se está com alguém aqui. Está aí? Não está aqui? Está aí? Não? Não sei. Passador? Não veio. Calma aí, acho que ele está vindo. Ele está vindo. Eles não trouxeram. Ou alguém... Não, acho que... Quem levou?
Isso mesmo. Desculpa, gente, é que o outro passador ali da outra era diferente. Ao meu tempo aí, ó, eu já perdi 1 minuto. Eu vou aproveitar e vou começar do zero aqui. Vamos. Então tá bom. Vamos lá. Um pouquinho do cenário que a gente tinha, em Joinville, quando a gente assume a Secretaria de Educação. Né, nós não tínhamos nenhum processo estruturado de avaliação. É importante dizer que o município de Joinville não tinha uma política de avaliação, não tinha uma forma de aferir a aprendizagem das crianças. Como falei no outro painel, a gente dependia exclusivamente, praticamente, do SAEB. E o SAEB é uma medida insuficiente, primeiro porque ela só ocorre a cada 2 anos, e o resultado vem 9 meses depois, e vem sem nenhuma granularidade em nível de turma, em nível de aluno. Então, muitas vezes o SAEB ele se torna um atestado de óbito educacional, que eu chamo, né? Que é a constatação de que aquele aluno não aprendeu, ele já foi embora e eu não tenho mais o que fazer. Né? Então, eu não acredito muito no SAEB como uma medida de gestão. Ela é muito mais uma medida de accountability, muito mais uma medida de transparência, de comparação em nível nacional. Mas para a gestão da aprendizagem, ela não nos ajuda. Né? A gente também não tinha uma política ou um programa de recomposição das aprendizagens. Não havia um programa de reforço, uma política de priorização curricular ou nada do tipo. E no pós-pandemia isso se tornou até mais importante, né? Algo que já era essencial se tornou vital, porque a gente chega de alunos com 1 ano fora da escola, né? Com defasagens terríveis, muitos aí, né? Já chegando no 3º, 4º ano não alfabetizados, né? Com enormes déficits de aprendizagem e, claro, número crescente de alunos com defasagem de aprendizagem, né? Decorrente desse processo pandêmico e também de um forte fluxo migratório que foi falado no painel inicial de hoje, porque Joinville vem recebendo muitas pessoas, o que é muito bom por um lado, uma cidade com oportunidades, uma cidade dinâmica economicamente, mas que também isso representa desafios para os serviços públicos e na educação não é diferente. Né? Infelizmente chegam crianças, chegam adolescentes para nós no 6º ano não alfabetizados, né? O que é um crime, né? Mas a gente tem visto que uma grande maioria dessas crianças que vêm, muitas vezes de outros territórios, vem com essas defasagens. Temos recebido muitos estrangeiros, venezuelanos, que têm a barreira da língua, que é um desafio adicional. Então, se a gente não avalia e não trabalha permanentemente para apoiar cada uma dessas crianças, elas vão ficando para trás. E aí a gente vai vendo esse efeito pernicioso dela já não conseguir mais aprender o que ela tem que aprender, e ela já vai ficando para trás, vai ficando desestimulada. Né? Então, esse é o desafio que a gente tinha quando a gente assumiu em Joinville. E aí a primeira coisa que a gente fez foi estruturar uma política de avaliação. Né? Não dá, acho que uma das frases que foi dita aqui para uma dos colegas no outro painel é que a gente não melhora o que não é medido. Né? E na educação a gente gerencia muito, trabalha muito sem dados, sem informações, sem números para nos guiar. Né? Infelizmente a gente vem de uma tradição de formação docente que não valoriza, né, essa dimensão da avaliação, que não valoriza essa dimensão dos dados, que não valoriza essa dimensão de tornar, né, numérico, explícito, metrificável aquilo que acontece nas escolas. E eu sei que nem tudo dá para medir em números. Eu sei que o desenvolvimento integral de uma criança não é traduzido plenamente em números, mas os números são importantes. Então, estruturar um programa de aprendizagem, de avaliação, foi o primeiro passo. Contratamos o CAED, né? Então, já fomos atrás já desde o primeiro momento no CAED, porque o CAED é a grande referência de avaliação no Brasil, é um grande parceiro dos estados, é um grande parceiro de muitos municípios, e contratamos uma avaliação que compreende todos os alunos de 2º ao 9º ano, né? Uma avaliação trimestral, que a gente chama de avaliação diagnóstica e formativa, onde a gente tem a cada trimestre o acompanhamento de como estão indo os nossos alunos. E essa avaliação ela é alinhada ao nosso currículo e aos nossos mapas de progressão, como eu vou mostrar. Então, ela não é uma avaliação solta, que cai do céu a cada 3 meses e o professor não sabe o que vai ser avaliado e para que aquilo serve. Ela é uma política integrada às demais políticas de currículo, de formação de professores. Então, quando a gente vai elaborar as formações de professores, as pautas formativas, os programas, a gente usa os dados da avaliação. Quando a gente vai tomar decisões em relação, né, à alocação de professores, reforço, gestão, isso tudo está, né, atrelado à política de avaliação. Né? Focado em língua portuguesa e matemática, que são as disciplinas-chave para acessar o conhecimento nas outras disciplinas, e com uma avaliação somativa ao final do 2º, 5º e 9º, porque são terminalidades importantes. 2º ano, todos os alunos têm que estar alfabetizados, todos os alunos têm que estar com o domínio básico da matemática, o 5º ano é a consolidação dos anos iniciais e o 9º ano dos anos finais. Então a gente optou por fazer essa avaliação que a gente chama de somativa, onde aí sim vem um aplicador externo, nos moldes SAEB, a gente não, né, tem todo um rigor
para essa avaliação também acontecer de maneira bastante técnica e profissional, né? E isso nos dá dados de diferentes maneiras onde a gente usa esses dados. Eu vou mostrar algumas telas só para ilustrar um pouco como que a gente usa os dados. Por exemplo, uma das usos que a gente tem é analisar todos os descritores e onde estão as fragilidades. Em nível de escola, em nível de turma, em nível de aluno. Então hoje eu tenho um painel que me diz exatamente como a minha rede está. Hoje eu tenho um termômetro para dizer onde que está pegando. Tanto em termos de escola, região, qual é a região que está indo mal, qual é a escola que está indo mal, né, o que está com alguma dificuldade, em nível de professor, em nível de turma, mas em nível de aluno, ou então em nível de habilidade. Olha, a rede inteira está indo mal nessa habilidade, a rede inteira não está aprendendo isso. Isso são informações valiosas que nos ajudam a entender aonde está o calo, e aí a gente faz foco. Eu falei num outro painel, foco é fundamental. Se a gente tentar atacar tudo ao mesmo tempo, a gente não chega a lugar nenhum. Então isso nos ajuda a entender aonde estão as prioridades, aonde que está realmente o nosso, né, onde que dói no nosso sapato, vamos dizer assim, e isso nos ajuda a orientar todos os outros processos de decisão. Também isso nos ajuda a instrumentalizar o professor que está lá na ponta, né? E um exemplo que eu dou aqui é a análise dos distratores, por exemplo, né, que a gente faz a partir do banco de questões que são aplicadas, né, com o CAED. A gente analisa e vê, olha, a criança, ok, ela errou a questão, mas só dizer que ela errou não me diz muita coisa às vezes. Eu tenho que olhar aonde ela errou, porque os itens que o CAED elabora, os itens que as boas empresas e entidades de avaliação elaboram, eles têm dentro da sua composição, uma ideia de que a alternativa certa, ela tem um fundamento para ser, mas as alternativas equivocadas também têm um raciocínio por trás que explicam o porquê o aluno errou. Né? Então ele errou porque ele somou errado, ele errou porque ele confundiu, né, uma medida com outra, ele errou. Então ali me dá uma noção de por que ele não conseguiu acertar aquele item. Isso é muito útil. Então a nossa equipe faz essa avaliação, né, a Kelly, nossa coordenadora de avaliação, toda a equipe dela, faz uma análise item a item e entrega para os professores dizendo, olha, tantos por cento dos alunos erraram isso, assinalaram essa alternativa errada, que significa que eles compreenderam isso aqui equivocadamente. Isso ajuda muito a tornar esse dado frio, 32% erraram. Não, num dado real, num dado que é utilizável pelo professor, que ele fala, é aqui que eles não estão entendendo, é aqui que eles não estão conseguindo compreender o que eles deveriam compreender. Outra utilidade importante é que a gente oferece esses bancos de itens aos professores. Então eles podem instrumentalizar o trabalho deles a partir, né, dessas referências, desses materiais, em avaliações futuras que ele mesmo vai fazer. Porque o CAED sempre está produzindo novos itens e criando, né, colocando novos itens para avaliar as mesmas habilidades. Então, isso ajuda a gente a municiar o professor com questões de qualidade, para que eles possam também trabalhar com os alunos e entender, né, exatamente como construir uma questão com qualidade. Outra coisa importante, isso aqui eu quero me deter um pouco mais, isso foi uma grande inovação que o Joinville fez, que não tem a ver só com a avaliação, mas tem muito a ver também aqui no contexto da nossa conversa, que são os mapas de progressão da aprendizagem. O que acontecia? A gente tem o currículo, né? Só que o currículo pergunta para o professor, para 10 professores de história, o que o aluno tem que aprender no 6º ano, você vai ver 10 respostas diferentes. Porque o currículo, na forma como ele foi escrito, a BNCC, que acabou equivocadamente se tornando currículo nacional, porque ela, para ser uma base, ela acabou virando currículo. O nosso currículo é uma cópia da base, imagino que a maioria aqui é uma cópia da base. Ele traz a descrição das habilidades numa linguagem que não é muitas vezes compreensível ao professor. Ele lê aquilo lá, ele talvez não consegue entender exatamente aonde é o ponto de chegada ali. E aí a gente decidiu fazer os mapas de progressão da aprendizagem. A gente quebra aquelas habilidades em verbos e objetos muito claros e diz o que ele tem que aprender em março, o que ele tem que aprender em abril, o que ele tem que aprender em maio. Então isso cria uma escada de aprendizagem, cria um ritmo para a aprendizagem, e os professores adoraram isso, que falaram, nossa, agora eu sei o que é esperado de mim. E aí por que eu estou falando disso aqui? Porque a avaliação, ela tem duas conexões com isso. Ao final do trimestre, aquilo que foi apontado nos mapas, que tem que ser aprendido pelos alunos, é o que vai ser avaliado na avaliação. E também os dados da avaliação vão nos ajudar a municiar tanto o professor para fazer a recomposição, para fazer a reorganização do seu planejamento, a escola para fazer a discussão de estratégias pedagógicas, mas a própria secretaria para pensar, opa, o que a gente tem que rever nesse mapa de progressão, talvez a gente precisa segurar alguma coisa, precisa filtrar alguma coisa. Então a avaliação nos ajuda a refinar constantemente esses mapas de progressão e dizer cada vez de forma mais assertiva o que esse aluno deveria estar aprendendo nesse momento, né? Isso ajuda muito a qualificar a discussão da aprendizagem lá na sala de aula, né? A gente também tem o reforço
reforço. Tá dando chiado na minha fala um pouco? Desculpa, tava de novo, também tá chiando. Alô? Vou voltar pro meu. Bom, vou tentar aqui como tá. Só para concluir, e a avaliação ela é muito importante em vários níveis. Eu poderia falar dos planos de gestão escolar que são alinhados aos resultados da avaliação. Muitas coisas, tá, gente? Mas aqui não dá para falar tudo. Mas o reforço é onde a gente viu muito benefício disso. Porque hoje os nossos alunos são direcionados para o reforço de acordo com os resultados dessa avaliação. Então o aluno que está abaixo do básico, ele automaticamente vai para o reforço, a gente nem discute. Ah, será que deve? Não, se ele está abaixo do básico, nossa, ele está muito atrás do que ele deveria, ele tem que ir para o reforço. Então a gente estruturou um grande programa de reforço que também se alimenta desses dados em nível de escola, nível de turma, mas em nível daquela criança. Então o que aquele estudante, o que aquela criança está tendo dificuldade. E ali o professor de reforço consegue também pensar uma ação pedagógica que está focada nas necessidades daquele aluno, né? Então isso é muito importante para poder qualificar também esse trabalho de apoio a esses alunos que têm alguma dificuldade, que porventura não estão conseguindo atingir a aprendizagem certa na idade certa. Bom, alguns resultados finais, a gente tem tido uma participação massiva nas avaliações, de 96% dos alunos participando. Nosso time ali, o Cleberson, que é o nosso diretor de formação e avaliação, acabou de calcular os dados finais, a gente chegou aí a praticamente 97% dos alunos participando da Prova Brasil, o que é um dado muito bom. Eu quero dizer aqui uma coisa na minha fala, tá, gente, que não me entendam mal, mas na nossa gestão, nós não escondemos aluno. Então, nós não reprovamos aluno de quarto e oitavo em ano par, para ele não ir para o ano ímpar, no quinto e no nono e não fazer a prova. Nós não chegamos no dia da prova e mandamos fulano, ciclano e beltrano ficar em casa, porque são alunos de baixo desempenho. Eu não acredito nisso, eu não faço isso. Eu acho que a gente tem que ter um dado que é fidedigno e encarar o nosso resultado com o queixo erguido. O nosso resultado de Joinville é real. Eu tenho 97% dos alunos fazendo a Prova Brasil, eu tenho 96%, 97% dos alunos fazendo as nossas avaliações. Então eu sei que é um resultado real. Ele não é uma ficção, ele não é um faz de conta, né? Que infelizmente muitas vezes hoje o IDEB se tornou um mecanismo muito manipulável com o tempo e por isso eu sou um dos que milito pela revisão realmente substancial do IDEB como indicador. Mas não quero polemizar, a gente também a partir desse trabalho reduziu brutalmente a reprovação, né? A gente estava com 93% dos alunos aprovados no sexto ou nono ano, a gente estava com 96% no primeiro ao quinto. A gente passou de 93 para 98,7 no sexto ao nono e de 96 para 99,7 no primeiro ao quinto, sem recorrer à aprovação automática. Fazendo o quê? Acompanhando cada estudante, apoiando cada estudante, oferecendo, né, atividades, oferecendo apoio para cada estudante. Então, a avaliação é chave. Qualquer política de educação que quer dar certo, num contexto atual, tem que colocar a avaliação na prioridade. Sem dados, sem informações, sem indicadores, não é possível fazer a gestão de uma rede de ensino de qualquer tamanho, tá, gente? Não é Joinville porque tem 80 mil alunos, 166 escolas. A gente tem municípios muito pequenos, às vezes, com um trabalho maravilhoso, também com dados, com indicadores, né? Não necessariamente com o CAED, mas com outro instrumento, eventualmente. Dá para fazer isso, é importante fazer isso, a gente precisa, né, trazer essa linguagem para a educação. Enquanto nós, enquanto educadores, negarmos essa ideia, né, essa linguagem dos dados, das evidências, nós estaremos, na verdade, negando o direito à aprendizagem das nossas crianças. Então é importante reforçar essa necessidade de estar sempre trabalhando com dados. E termino só deixando aqui a referência do nosso site de Educação que Transforma. Todas as políticas de Joinville, todas, praticamente estão descritas nesse site em detalhe. Então tudo que eu falei aqui, outros programas, vocês podem conferir aqui, né, ver exatamente o que a gente tem feito, como a gente tem feito, e vai ser um prazer, né, ter vocês aí também podendo colaborar e trocar com a gente nessa discussão. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Foi sempre muito bom ouvir sobre a educação aqui de Joinville, a gente que já conhece um pouquinho, né? Então, queria só pontuar algumas questões que o secretário Diego trouxe na fala dele. Eu acho que a primeira delas que eu queria falar sobre o desafio da gente criar uma cultura de avaliação, que talvez não seja nem a cultura só da avaliação, mas do uso da avaliação. Até porque
né, o país já avalia, né, nacionalmente há mais de 30 anos, há estados aí com 25 anos de avaliação, de sistema de avaliação, mas não basta avaliar, né, não basta levantar as informações. Eu acho que o exemplo, a experiência de Joinville traz para a gente, né, e que o secretário mostrou, né, com muita clareza e exemplificou aqui com muitas políticas, propostas e ações, é o uso adequado do dado. E aí você me leva a uma outra, né, um outro ponto que também me chamou a atenção na sua fala, que é sobre assim, um número, não é um número frio. Eu sempre digo que atrás de um número existe um rosto, né? Cada número daquele, cada indicador, cada resultado fala de uma criança, fala de um adolescente, fala de um jovem, né? É a vida de uma criança que está ali. Então, é muito importante a gente qualificar esse número, esse dado, né? E a gente só faz isso quando a gente consegue se debruçar sobre eles, quando a gente se apropria, né, no sentido de tomar para si mesmo esses dados, sem medo de talvez não ser o resultado que a gente espera naquele momento, mas não mascará-lo, né, como o próprio secretário falou, mas olhar para esse dado com a clareza, né, e com a lucidez necessária e a coragem para a gente fazer aquilo que é preciso ser feito, né? E, por fim, falar que a rede municipal de Joinville, ela é uma referência, né, não só para os outros municípios, mas assim, é uma referência tanto como sistema de avaliação para a rede, mas, sobretudo, pela forma como vocês utilizam os resultados. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. A gente se sente muito orgulhoso de, em alguma medida, participar, né, acompanhar de perto esse projeto, né, essa ação que acontece aqui, ou essas ações. Bom, para dar sequência, eu queria agora passar a palavra para a Sabrina, que representa a Secretaria de Chapecó e vai falar um pouco sobre o Avalia Chapecó. Boa tarde. Então, me chamo Sabrina. Boa tarde, secretários, Val, a todos os colegas da região da MOSC, em especial os meus colegas de secretaria, Luciana, Marcos e a Márcia. Todos somos gerentes nesse momento na secretaria, mas eu acredito que também de uma forma muito especial somos professores, né? E somos gratos por também poder partilhar o nosso Avalia Chapecó nesse momento. Então, vamos lá. Então, o Avalia Chapecó, ele está inserido em todas as práticas, né, que o próprio TCE coloca, Educação colocou lá para a gente poder também estar partilhando com vocês. Então, no correr da minha fala, vocês vão perceber que todos estão, todos esses engajamentos, enfim, estão inseridos. Então, o nosso diagnóstico do Avalia Chapecó, ele surge primeiramente da devolutiva dos conselhos de classe das escolas, né, onde os gestores, eles vêm, eles trazem as questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos, de 1º ao 9º ano. Também dos diagnósticos realizados no início do ano ou no decorrer do ano letivo, primeiramente, por avaliações realizadas enquanto escola, enquanto professor, etc. Dos resultados do IDEB, do Plano Nacional de Educação, do Plano Municipal, do nosso currículo de rede, também olhando para a LDB, a própria base nacional. E também de extrema relevância da meta 7 do Plano Municipal de Educação, que visa garantir a qualidade da educação, de uma forma geral. Antes de continuar a maneira pela qual foi implementado, é bom a gente contextualizar a nossa rede. Hoje, a rede municipal de Chapecó, ela contém aproximadamente, praticamente fechando quase 29 mil alunos, tá? Estamos muito próximo a isso. Nós temos 87 instituições, 41 centros de educação infantil, 44 escolas do ensino fundamental, 2 centros multiuso que tem o tempo integral, que comporta então a educação, cultura e esporte da rede. E agora, muito próximo, alguns meses atrás, inauguramos a escola cívica com aproximadamente 900 alunos que atende exclusivamente alunos do ensino fundamental. E próximos agora, estamos também para inaugurar mais 2 escolas na rede,
que vão atender próximo a esse número de alunos e também centros de educação infantil que extrapolam 1.000 vagas. Diante disso, então, a implementação do Avalia Chapecó, ela ocorre no ano de 2021, de 1º ao 9º ano. O Avalia Chapecó, ele vem numa forma muito parecida com a prova do SAEB, né, com os descritores, com uma matriz curricular própria do nosso currículo, aonde todos os itens eles são elaborados pela equipe do ensino fundamental da rede municipal, tá? Então são os articuladores que nós chamamos na rede. Os articuladores eles envolvem todas as áreas de conhecimento, mas dirigidas para a matemática e as linguagens e códigos. Essa prova, então, ela tem 2 aplicações. Uma no início do ano, que ocorreu agora no mês de março, e a outra ao final do ano letivo, muito provavelmente esse ano em setembro, em função também da prova do SAEB que acontece nesses meses. As provas para 1º e 2º ano são provas físicas, tá? E as provas de 3º ao 9º ano são provas online. Então, quem são esses aplicadores? São os gestores escolares e os professores de cada instituição. No decorrer do passar dos anos, percebe-se também a necessidade de uma avaliação articulada com a questão da fluência leitora. Então, no final do ano passado, desenvolve-se então o Avalia Alfa, né, Avalia Alfa Chapecó, que ele vai oportunizar então a questão de identificar o nível, tá, da fluência e entonação e velocidade da leitura dos nossos alunos. Ele vai acontecer no 2º ano do ensino fundamental. Bem, quais são os resultados obtidos então diante da nossa avaliação? Primeiramente, todos os dados são registrados na plataforma da Secretaria Municipal de Educação. Nós temos ela chamada como SEDUC Digital. Então, 1º e 2º ano, como sendo uma prova física, essas provas retornam para a Secretaria Municipal, onde uma equipe ela vai jogar todas as respostas para essa plataforma. E essa plataforma, então, vai absorver os dados e depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso. E do 3º ao 9º ano, automaticamente, sendo a prova online, essa prova, todos os dados são incorporados na plataforma. Partindo desses resultados, nós vamos ter, então, o planejamento e a elaboração dos instrumentos avaliativos. Só vou avançar depois eu retorno. Então, bem, lá nessa plataforma nós vamos ter os níveis, né, por escola, enfim, 1º ao 9º ano, os descritores e a escola e os estudantes. Então, nós vamos ter o resultado em todas essas bases de dados, tá? De aluno por aluno, do 1º ao 9º ano, mais ou menos em torno de 15.000 alunos. Todos terão resultado de todas as questões. 40 questões em ensino fundamental 1 e 50 questões em ensino fundamental 2, tá? Diante disso, nós vamos ter, então, uma métrica, tá? E essa métrica, ela vai nos apresentar quais são os descritores que os alunos tiveram. Que foi muito bem, adequado, né? Enfim, ou aqueles que realmente têm uma maior necessidade, que estão no nível muito crítico. Bom, então, voltando ao slide anterior. Aqui. Depois desses dados todos estarem na plataforma, nós vamos olhar então para o planejamento e elaboração dos instrumentos avaliativos. Por quê? Porque lá no nosso currículo, nós temos no final dele os critérios de avaliação. Esses critérios de avaliação, eles estão ligados às habilidades que que o aluno ele precisa desenvolver no correr do ano letivo. E essa avaliação, o Avalia Chapecó, ele vai nos mostrar quais são as habilidades que estão, ou os descritores que precisam ser melhor visualizados pelos professores em prática na sala de aula.
Então, quem que vai mostrar isso? A gestão da escola, a Secretaria Municipal de Educação, por meio dos articuladores pedagógicos, que são professores da rede, que estão na Secretaria de Educação e que vão abordar no sentido de atendimento e acompanhamento pedagógico de cada professor em cada área do conhecimento na Secretaria. Então, todas as devolutivas, todos os resultados, sim, eles vão nos levar a uma ação pedagógica. Tá? Quais, então, que seriam algumas dessas ações pedagógicas? Nós temos o PARE, que é um projeto de afetividade para reaprender, que ele acontece do 1º ao 9º ano. Ele vai ter 3 módulos, tá? No turno, contraturno e também no tempo integral. Nós vamos ter a utilização dos centros, então, multiuso, que também vão receber os alunos em tempo integral também, né, dentro dessas ações. Nós vamos ter o projeto do imigrante, tá, que é para o aluno que não sabe falar a língua portuguesa, porque ele é alfabetizado na língua dele. Mas a única questão é que ele não é alfabetizado na língua, ele não fala o português. Então, ele vai também para aprender, para ter essas elaborações dessas ações. O acompanhamento e o monitoramento contínuo da escola, do aluno e da família, porque a família também faz parte de todo esse processo. Ela é convidada a olhar para esses dados e entender o porquê que o filho está indo para um projeto, porquê que o filho está indo no contraturno para a escola, porquê que o professor está fazendo várias avaliações, olhando o caderninho dele, olhando o tema que ele fez, porquê da leitura, porquê que vai a sacola pedagógica para casa, enfim. Então, existem várias ações dentro da escola e todas essas ações, elas partem da onde? Da nossa avaliação, né? Da avaliação do Avalia Chapecó. Então, agora nós fazem praticamente daqui 2 dias, 60 dias, que o prefeito municipal, então, ele sanciona a lei 8.250, que institui o sistema próprio de avaliação da Secretaria de Educação de Chapecó. Tá? Então, dentro dessas diretrizes, dentro de tudo isso, a gente tem o eixo, a avaliação como um dos pilares dentro da nossa secretaria. Ontem à noite, em uma das falas, a gente entende e entendeu, e quem não entendeu ainda precisa olhar para isso, que a avaliação diagnóstica, ela é um dos pilares centrais dentro de uma Secretaria de Educação. Dentro da avaliação, você consegue gestar todos os outros processos, desde infraestrutura, desde gestão de pessoas, entre tantas outras ações que possa vir a ter dentro de um processo de educação. Seria isso. Obrigada. Obrigada, Sabrina. A gente vai ficando assim entusiasmado, né, à medida que a gente vai ouvindo aqui os relatos e imaginando todas as possibilidades que são possíveis, né, dentro de uma rede, dentro de uma escola, né? A sua fala inicia, ponto assim, somos todos professores, e é isso, né? A gente mesmo não estando exercendo a função né, de professor, lecionando, mesmo estando, né, nos órgãos centrais, na gestão, a gente continua sendo professor. E eu acho que isso é que também enriquece muito todo o trabalho que as secretarias vêm fazendo. Acho que a experiência de vocês reforça um pouco o que o secretário Diego havia dito, né, na fala dele, sobre o levantamento de dados, né, a produção de evidências sobre a aprendizagem, né, o desempenho dos alunos, não é feita só a partir dos dados externos. A escola produz muita informação. Talvez o que a gente precise, né, ainda avançar é sobre a sistematização e essa cultura do uso desse dado, né? Então, que você, né, citou sobre o resultado dos conselhos de classe, enfim, tantas outras, né, próprio fluxo da escola, as avaliações internas, são dados que nos dão pistas, né, importantes, que a gente precisa olhar com cuidado para sustentar e orientar a nossa tomada de decisão, né? Acho importantíssimo, né, que no Avalia Chapecó vocês, né, já introduzem o uso da tecnologia como, né, um facilitador ou até uma possibilidade de maior engajamento, principalmente dos alunos dos anos finais, que normalmente eles têm, às vezes,
mais resistência ou menos empolgação para fazer um teste. Então, assim, eu acho que o fato de vocês utilizarem provas online, isso também é uma forma de você motivar esse aluno, né? Achei um ponto muito interessante. A multiplicidade, né, de avaliação, né? Vocês avaliando também o aspecto da fluência. E avaliar conhecimento não é algo trivial e simples, né? É sempre algo que é multifatorial, né? Que é multidimensional. Então, para a gente ter um diagnóstico mais robusto, mais completo, né, que nos dê, de fato, né, uma informação mais clara sobre o desempenho de um aluno, de uma turma, acho que pensar nas diferentes dimensões do processo, né, de aprendizagem é muito importante. Então, acho que esse é algo, né, interessante no sistema de vocês. E aí eu acho que a questão da formação continuada como um reflexo, né, um ponto focal do trabalho de vocês a partir dos resultados da avaliação. Então, acho que esse é um ponto muito importante que eu gostaria de... E o engajamento da família, né? Acho que esse também é um ponto que me chamou a atenção. Normalmente a gente cobra muito da família. A família não se envolve, né? Mas aí a escola também precisa engajar, ir atrás da família. Então, quando você vai lá e explica para ela por que o aluno precisa voltar para a escola, por que ele está levando, né, esse material para casa, você está, né, envolvendo a família e não esperando que ela tome a iniciativa. Então, acho que são coisas que podem parecer óbvias, simples. Às vezes o óbvio, o simples precisa ser dito e precisa ser feito, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Bom, e aí a última experiência desse painel agora é a Carla. Só um momentinho que eu preciso colar o nome da Carla. A Carla Pesavento. É um nome bem mais difícil de dizer, né? Ela é da Secretaria de Jaborá e vai compartilhar conosco o uso da tecnologia aliada à aferição das aprendizagens. Seja bem-vinda, Carla. Então, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de dizer que estou imensamente feliz em estar aqui participando, vindo de um município tão pequeno como Jaborá, né? É diferente das realidades dos meus colegas aqui. Então, nós temos aproximadamente 4.100 habitantes, nós temos 2 instituições escolares, então, de fato, uma realidade bem diferente, mas fico também feliz em perceber que as nossas ações se assemelham e que, vendo vocês tendo resultados tão positivos, me animo também, né? Então, eu inicio aqui apresentando... Aí, funcionou. Apresentando o nosso diagnóstico do problema. Então, para situar num tempo histórico, eu situo a minha entrada na Secretaria de Educação no pós-pandemia, né? Então, ali no ano de 2022, mais exatamente. E aí nós tínhamos todos aqueles problemas muito semelhantes também a outras redes, né? Que é a defasagem da aprendizagem, a ausência de iniciativas. Então, nós tínhamos um cenário um pouco mais agravante, porque além de toda essa defasagem que veio causada da própria pandemia, ainda nós vivenciávamos um cenário de sucessivas gestões em que a educação não era prioritária. Então, existia tudo aquilo que envolve, né? O professor desengajado, a família desengajada, os alunos sem aquela motivação também para ir para a escola, sem ver uma objetividade, né? E aí é agravado por falta de projetos que realmente tratassem dessas dificuldades de aprendizagem que já se adentravam as defasagens, né? O encaminhamento desorganizado. Então, o processo de apoio, quando o aluno realmente necessitava, era feito apenas pelo titular da sala. Então, o titular procurava a secretaria e dizia: esse aluno aqui está precisando de um apoio, mas de uma maneira muito superficial, né? E aí, as desigualdades educacionais, que nós já temos as dificuldades que são oriundas dessa falta de estímulo, somada à dificuldade social. Então, ali nós tínhamos diferentes níveis de aprendizagem de uma maneira bem, como que eu posso colocar, mas uma diferença enorme entre alunos da mesma série. Então, nós tínhamos o muito bom e o aluno, nossa, terrível naquele desempenho, né? Então, ficava essa dicotomia. A partir disso, então, em 2022,
adentrando a secretaria, também não tínhamos nenhum dado, né? Diante de todo esse cenário caótico que eu coloco para vocês, coloco também a ausência de dados. E aí, então, como nós vamos fazer para solucionar, dentre tantas demandas, por onde começar? Então, nós começamos contratando os pedagogos, né? Então, contratamos 5 profissionais para atender esses alunos, porque era uma demanda gigantesca. Direcionava os alunos com dificuldade pelos próprios professores, da mesma forma que era, como eu mencionei lá no início. E os critérios eram só avaliação no formato prova mesmo, aquela antiga prova, porque era só assim que existia também na rede, só existiam as provas, né? Então, uma prova trimestral e era aquilo. E aí, como vocês podem imaginar, nós começamos a refletir, né, acerca disso. E em 2023, que é a grande virada de chave, que eu coloco como o nosso grande avanço, né, que é com a adoção de um sistema de ensino. Então, nós fizemos a adesão de um sistema de ensino, né, e aí lá vem, além do material didático todo estruturado, nós temos as formações pedagógicas e nós temos o sistema de avaliação que veio junto, né? E aí, a partir desse sistema que nós fizemos as alterações na nossa rede. E aí sim, reestruturamos toda a parte avaliativa, né? E tiramos o formato prova para o formato abrangente. Então, já é uma outra forma de recuperação desses conteúdos e da própria nota, né? E aí, reestruturamos a nossa organização. Partindo dessa organização do sistema educacional, nós temos dentro também as plataformas. E aí, como o Diego colocava, a plataforma deles traz uma gama de relatórios, né? E a nossa também. Então, através desses relatórios, nós conseguimos identificar quais são as dificuldades que os alunos estão tendo, em qual disciplina, em qual habilidade. E esses relatórios são gerais, são por turma, e também são individuais, né? E aí, então, você consegue ter um diagnóstico também do professor, né? Como que está a atuação desse profissional? Porque aí você acompanha, obviamente, o desenrolar do ano daquele aluno. Outra questão interessante dessa plataforma de ensino é que os dados são cumulativos. Então, o aluno que vai ficar com nós 8 anos, 9 anos dentro da escola, ele vai acumulando os dados dele lá. Então, a partir do momento que eu deixo de ser secretária, outra que assume a secretaria consegue ter acesso a esses dados. Assim como toda a rede. Então, o profissional de apoio, o professor em sala de aula, a coordenadora, o diretor, enfim, todos, né? A aplicação de avaliação diagnóstica no início do ano letivo, isso também nós temos estruturado, também é condizente com esse sistema de ensino, então é integrado, né? A avaliação diagnóstica nós temos na plataforma, tem a possibilidade de fazer online, como a colega, nós ainda não chegamos lá, ainda estamos fazendo em sala de aula, né? Mas então fizemos essa avaliação diagnóstica. A partir dessa avaliação é aplicado o plano de retomada. O plano de retomada, ele visa rever os conteúdos que os alunos não aprenderam no ano anterior, né? E aí a prof pode estar desenvolvendo como uma atividade de sala de aula mesmo, também tem a possibilidade de ser online. No momento nós fazemos escrito, né? Mas tem essa possibilidade. E aí nós começamos a ter um filtro melhor sobre quais alunos iríamos encaminhar para o reforço, né? Diante disso, conseguimos também a implementação de uma equipe multidisciplinar, que daí aqui já é no ano de 2024. Ela passa a atuar como mais um filtro, né, diante dos laudos que vêm, diante dos resultados das avaliações, porque nessa equipe multidisciplinar eu tenho psicopedagoga, pedagoga, né, tenho as coordenadoras, estamos a passo de contratação de fono, DTO, então um grupo de profissionais que vão fazer também essa avaliação, encaminhamento e atendimento, né? O reforço, como meus colegas também têm, nós também temos, mas daí não mais aquele reforço vulgarizado, como eu diria, qualquer um tem acesso, né? Às vezes é só o professor que não está conseguindo atingir aquele aluno e a gente encaminha para o reforço, né? Então, nesse fato, nós temos ele estruturado, o aluno vem dessa equipe multidisciplinar, é feito um plano de atendimento e aí, obviamente, ele tem que entrar, ele tem que sair do reforço, né? Isso é uma coisa que eu bato bastante na tecla.
quanto tempo esse aluno vai ficar ali. Você tem que ter um plano de ação que ele receba, né, que ele tenha essa alta. O monitoramento contínuo, que aí com base nesses dados que são acessíveis a toda a equipe e obviamente a secretaria, nós fazemos esse monitoramento. Como resultados, então, um pouquinho diferente dos meus colegas, nós ainda não temos grandes números em larga escala, o nosso IDEB ainda é baixo, nós temos evoluído, né? Mas diante de todo o cenário que nós tínhamos, é uma grande evolução, apesar de ter aumentado só um pouquinho em questão numérica, né? Mas conseguimos aqui a classificação dos alunos por proficiência, né? Então, abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Conseguimos comparar uns com os outros, né? Inclusive em ambas as escolas e com o ano anterior, né? A questão que eu falo não é somente o número, mas também o impacto emocional. Então, hoje nós temos um grupo de professores bem mais motivados, que realmente viram o resultado e colocaram a mão na consciência e falaram, opa, eu faço parte desse resultado negativo. Eu acho que ali eu consegui colocar assim, para o grupo de uma maneira assertiva, porque eles se sentiram partes. Em nenhum momento foi colocado como uma culpabilização, mas uma participação. Estamos aqui enquanto gestão para ajudar vocês no que precisam, vamos dar as ferramentas, nós vamos investir, né? E aí vocês também precisam comprar a situação junto conosco. O banco de dados como uma ferramenta estratégica, então não se perde mais 3 meses, 4 meses até conhecer aquele aluno para ir fazer o encaminhamento. Então, de fato, já se conhece esse aluno melhor. Consequentemente, com esses relatórios, a gente consegue fazer o acompanhamento detalhado das estratégias, né, do que esse aluno precisa. Às vezes a prof está achando que é português, mas é matemática, porque existe mesmo esse tempo que leva para conhecer o aluno. Né? E aí a aprovação via o Conselho Municipal de Educação. Temos um grupo bem parceiro, então eu sempre coloco para eles, eu sou temporária, vamos focar em continuar isso, né? Se está dando certo, continuar. Então, um conselho bem parceiro que aprova as nossas políticas, aprova as nossas normativas, cadernos orientativos e em breve um site inspirado também em Joinville. Estamos elaborando também para compartilhar com municípios que, assim como nós, nos inspiramos em outros, né? Aqui eu trago um pouquinho do que é a nossa plataforma. Ali eu não consigo ver bem, mas nós temos, então, como ficam os níveis de proficiência, né? Os pontos fortes e fracos também saem por turma, saem por aluno. O painel tem muito mais relatórios que aqueles, né? Aqui eu só trouxe uma figura de tela. O plano de retomada, o acelerador, aqui a verificação da aprendizagem, que são as diagnósticas. Então, tudo prontinho para o professor, que é integrado com o material didático que ele usa, com a formação que ele recebe, com a Iônica, que é uma outra plataforma que eu não menciono aqui, mas que tem jogos e aulas extras para os alunos também. Não passou. Aqui acabou? Acho que ele é... Ah, e esse aqui, meu Deus. Espera aí, agora onde é que vou? Ele demora um pouquinho. Ih, ansioso. Aí. Aqui também nós temos a figura dos simulados. Nós também aplicamos simulados. São 2 simulados por ano, um na metade do ano, em julho, e um no final do ano, para verificar, então, também essa questão da aprendizagem macro. Então, os simulados pegam todas as disciplinas. Nós temos também uma avaliação anual que pega só o português e a matemática e são aplicados por alguém da secretaria, também para dar essa experiência para os alunos de uma aferição, né? Aqui tem, então, os relatórios de um aluno, para vocês terem uma ideia de como sai para o aluno, do lado da turma. Então, sai ali os distratores, exatamente marcadinho, aquilo que está verde, aquilo que está vermelho, né? Aquilo que ponto que precisa de melhor. E ali eu coloco também o programa de ação, que é a forma que o professor hoje está organizando as suas aulas, né? Então, o monitoramento da coordenação também é diário, com base nesses dados. Então, é isso aí. Seria isso. O dado ganhando vida. Obrigada. Muito obrigada, Carla. Fiquei aqui pensando, né? Você assumiu um desafio extremamente
grande, né, e pegar uma rede, né, com todas aquelas questões que você trouxe, que, né, às vezes é comum logo depois da pandemia. Eu acho que talvez de todos os desafios, organizar um sistema de ensino, né, porque no caos, na desorganização, é muito difícil você pensar, né, conseguir elaborar e planejar qualquer estratégia de melhoria, né. Então, imagino que isso deva ter sido muito complicado, muito difícil, mas hoje deve estar sendo muito gratificante você olhar e ver que está colhendo, né, muitos frutos. Então, assim, parabéns, né? Fica a minha admiração mesmo, né? Acho que você trouxe, né, coisas muito importantes para a gente levar como, né, aprendizado, enfim, como reflexão, né? A adoção desses recursos de acompanhamento dos alunos, como você disse, assim, você passa como secretária, mas os alunos ficam, a rede fica, os dados ficam, né? E eu acho que esse é um ponto muito crucial, né? Porque às vezes a gente sofre muito com a descontinuidade das políticas e das ações, talvez não só por uma questão, né, de postura, mas muitas vezes porque faltam esses dados organizados, né, esses dados registrados, porque às vezes você pode chegar e encontrar a secretaria como você encontrou. Então, acho que deixar tudo isso organizado já é um ganho, né, muito grande. Você falou ali assim, a gente ainda está com passinhos pequenos, mas esses passos, né, só de organizar tudo isso, acho que já é um passo muito grande. Sem fazer isso, você talvez não conseguiria, né, atingir nenhum outro resultado. Então, acho que na sua fala isso é muito importante, né, e muito potente, né. Você fala sobre o reforço, né? Quais os alunos vão para o reforço? Ter esse diagnóstico e utilizá-lo para direcionar esses alunos é indispensável, porque normalmente quando a gente abre turmas de reforço, até às vezes o aluno que procura é aquele que não precisa, né? Porque é quem se interessa mais por ficar na escola. Então, se a gente não faz essa triagem, escolhe bem para direcionar, às vezes você está desperdiçando recurso humano, financeiro, e não está conseguindo diminuir essa desigualdade, né, que é o propósito, né, do trabalho, inclusive o tema dessa mesa, né. O monitoramento contínuo, né, que eu acho que é algo que é importante. Na mesa anterior, a Márcia até falava assim, ela não gosta da palavra monitoramento, ela gosta da palavra acompanhamento, mas eu acho que é uma questão de sinônimos, né, porque em forma de você encarar e o uso que você faz disso. Então, não é monitorar no sentido de vigiar, mas de acompanhar mesmo, né, de estar ali vendo possibilidades de fazer intervenções, mudanças de rota, né, durante o processo, né. Enfim, acho que tudo isso que vocês estão fazendo, né, você de novo toca na sua fala sobre, né, a sua saída. Então, acho que o que vocês estão fazendo é mais do que políticas de governo, são políticas de Estado, porque é isso que importa, né, eu acho que é isso que vale. E isso é muito inspirador, né, eu acho que isso é muito inspirador para todos nós. Então, muito obrigada por compartilhar essa experiência conosco, né. Bom, antes de ter pergunta, não sei se alguém aqui da mesa gostaria de comentar sobre as experiências um do outro. Gostaria, Diego? Fique à vontade. Obrigado, Val. Fui anotando algumas coisas que eu achei interessantes. Primeiro, sobre a fala da Sabrina, né? Primeiro de Chapecó, né? E a Val comentou sobre transformar a cultura de uso de dados, né? Acho que isso é muito importante, mais do que gerar dados, gerar relatórios, mas é isso se tornar na mente do profissional que está lá como algo indispensável. Eu queria contar uma anedota que eu contei na outra painel, peço desculpas quem assistiu os dois, mas que a gente teve uma situação recente aqui na rede, foi no final do ano passado, em que trimestralmente a gente faz a avaliação e a gente faz o entrega dos resultados para os gestores. E eles têm um dia sem aula, que não tem aluno, para discutir os resultados e fazer o replanejamento das ações, porque todo o plano de metas é feito em cima dos dados da avaliação, né? Tudo muito integrado. E eu sempre recebo diretores na minha sala, uma vez por semana, 2 semanas, eu recebo 6 diretores, portas fechadas, para ouvir o que eles têm para me dizer, né? A gente sai com muitos insights dessas reuniões. E a maior reclamação deles daquela reunião, daquela situação comigo, foi que eles tiveram que fazer a reunião pedagógica na escola e os dados da avaliação não tinham chegado. Foi um problema nosso ali de logística nos dados. E tu vê, olha só, há 4 anos atrás, a resistência, a dificuldade de implementar, por que vocês estão fazendo isso, o que vocês querem com isso, pô, é mais trabalho para a gente, né? Então, no começo é dolorido, porque a rede não entende, né? Entende como fiscalização, entende como invasão do espaço do professor, entende como burocracia. E é normal ter resistência no começo. E aí a comunicação é muito importante,
né? A gente comunicar com clareza que não é fiscalização, que não é para punição, que não é para caça às bruxas, mas mesmo com uma boa comunicação vai ter resistência, isso é batata, né? Agora, quando isso vai entrando nos processos, né? Vai entrando no dia a dia, vai entrando nos processos de reforço, de planejamento, disso, daquilo, vai virando algo indispensável. Eu digo que hoje, né, assim como você falou, se eu saísse, eu acho que a cultura, não só os dados ficariam, mas a cultura fica, né? Então, isso que a gente está construindo é muito importante de cultura, né? Disse no outro painel, eu reforço que uma das metas que todo gestor tem que ter é, ao final do seu mandato, aqui do seu tempo, deixar uma cultura de uso de dados e indicadores na secretaria, né? Isso acho que é bem importante. Sobre o que a Carla falou também, parabéns, porque, né, eu fui nos avaliadores e eu vi que Jaborá tinha muitas práticas muito boas, mas isso mostra como também não é uma questão de porte do município, só um município grande pode fazer, só municípios com muitas escolas, com muita equipe na secretaria. É muito fácil a gente sair por essa rota de escape, né? Ah, aqui não dá, aqui não pode, né? Aqui tem um ótimo exemplo, né? Recorrer a um sistema estruturado, né, da FTD, que eu conheço, que é um bom sistema, assim como outros, e às vezes é a forma de fazer. Pô, não vai ter como ter lá um programador para fazer planilha na secretaria, não vai ter como, mas às vezes vem uma solução de fora que, bem implementada, gera resultados. Também acho que isso é importante, né, que às vezes, não em municípios que não são como Chapecó, Joinville, que não tem tanta equipe, mas é uma baita solução. Também parabenizar, então, as duas colegas, que eu achei excelentes as falas. Eu acho que vai muito nessa direção de que não importa o tamanho da rede, não importa os desafios, ter uma cultura e ter um sistema de avaliação é fundamental. Obrigada, secretário. As meninas gostariam de fazer alguma colocação? Essa questão de não ter dados, realmente na nossa rede aconteceu a mesma coisa, secretário. Início do ano, cadê os resultados do avalia do ano passado? Porque a gente precisa trabalhar com os professores. Então, você conseguir fazer com que todos entendam que a gestão também passa pela avaliação. Então, o profissional que está lá na ponta com o nosso aluno, ele precisa desses dados. E quando eles entendem todo esse processo, a coisa ela vai fluir de uma forma com que todos façam realmente parte da educação. Obrigada, Sabrina. Carla, gostaria de dizer? Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para a gente, do público. Nenhuma pergunta? Estão satisfeitos? Eles falaram muito bem, né? Bom, então eu acho que... Quer aproveitar? Ah, ótimo, olha, eu adoro, porque o secretário Diego ele tem sempre muita coisa para falar. Fique à vontade, secretário. Vamos jogar a conversa fora, como diz Frei, né? Eu achei uma palavra que surgiu aqui, né, e a minha equipe vai entender o que eu estou falando, conselho de classe. Né, conselho de classe é uma das situações, para quem já foi professor, mais tenebrosas e mais, assim, horripilantes, né, que onde você abre a caixa de Pandora de tudo que tem de pior na educação, acho que no conselho de classe se vê tudo, né? Professor acusando o aluno e falas pejorativas e aquela turma não sei o quê. E eu acho que foi muito legal na rede municipal de Joinville, né? Acho que foi a Sabrina falou do conselho de classe, né? E eu queria remeter a isso, onde a gente reestruturou o conselho de classe, né? Tá aqui a Silvana, a equipe, né, que tá trabalhando em gestão, onde hoje no conselho de classe a gente proibiu aquele mimimi, aquele muro de lamentações, entendeu? O conselho de classe vai discutir números, dados e estratégias para melhorar os resultados. Assim, basicamente o nosso foco do conselho de classe é entender onde estamos e como podemos avançar. E mudou muito a qualidade do nosso conselho de classe, porque a gente não fica mais lá discutindo o caso do fulaninho, que a família, que não sei o quê. Vamos olhar números, vamos discutir estratégias e vamos trazer a responsabilidade para nós. Ok, essa turma está indo mal, o que a gente pode fazer? Então, são elementos como esse. Até num conselho de classe, ter um sistema de avaliação muda todo o discurso, toda a discussão, uma discussão baseada em dados, né? Baseada em evidências. Isso ajuda muito. Outra coisa, o engajamento das famílias, né? Uma prática que a gente tem em Joinville, já não é da nossa gestão, mas a gente buscou aprimorar, o painel de gestão à vista, transparência dos dados. Então hoje está lá, entra na escola, está lá, qual foi o resultado do IDEM, qual foi o resultado da avaliação, por turma, por série. Isso também gera uma pressão positiva da comunidade, né? E a gente já tem relatos de diretores que falam assim, olha, eu cheguei para reunião de pais e mostrei lá aquele gráfico ali, claro, sem revelar alunos, né? 40% abaixo do básico nessa turma, mas que vergonha, pais. Claro que daí a diretora fazendo o seu engajamento, sua pais, vamos lá, vamos trazer os filhos de vocês junto, vamos cobrar que eles estudem. Então isso também influencia, né? No reforço, eu estou vendo a Deise aqui no meio, que é a nossa gerente de apoio à aprendizagem, tá? A equipe também
como a Carla falou hoje, o reforço não é mais aquela coisa do, ai, tá me incomodando, vai pro reforço. Tem um protocolo, tem uma estrutura, mas tem que ter o dado. Senão é muito difícil eu falar se esse reforço está indo para o lugar certo, né? Então acho que é importante essa visão sistêmica e eu digo assim, não acho difícil, eu acho impossível hoje pensar numa agenda de educação transformadora e de alto impacto sem ter um sistema de avaliação e sem ter dados que deem para a gente condições de entender onde estamos e onde a gente pode caminhar. Então, isso, gente, é inegociável. Se tudo que vocês viram no evento aqui, de várias práticas, de vários temas, eu digo assim, se vocês puderem tirar pelo menos isso, eu já ficaria muito feliz. Assim, saiam com o compromisso de estruturar uma política e uma gestão voltada para dados, voltada para informações, voltada para evidência, que isso é chave para qualquer estratégia de transformação da educação. Eu não consigo imaginar uma estratégia bem-sucedida que não vá por esse caminho. Complementando um pouquinho do que o Diego falou sobre a participação das famílias, eu acho que nós tínhamos essa questão do desengajamento e uma questão que eu poderia compartilhar com vocês é realmente essa junção e tabulação dos dados da presença da família nas escolas. Então, nós começamos, quando tinha essas reuniões trimestrais com as famílias, de devolutiva de boletim, de discussão individual dos alunos, realmente tabular isso, quantos pais vieram por turma. E aí nós lançamos esse gráfico publicamente, nós fizemos essa transparência e os pais orgulhosos, porque lá é cidade pequena, então a gente consegue ouvir, né, os comentários assim de uma maneira mais próxima. Eles, nossa, olha, 76% dos pais compareceram, olha, lá na turma do 6º ano foi tantos por cento. Então, isso gerou um engajamento assim na comunidade e que veio também do dado. Então, o dado também pode ser um estímulo para o engajamento, né, e a valorização da comunidade em si. Com relação ao conselho de classe aliado, que você também mencionou, nós também tivemos que reestruturar o nosso, porque também era assim. Então, também era essa perda de tempo, né, porque de fato virava uma perda de tempo. E aí nós elaboramos atas, né, então o professor já traz essa ata semi-pronta para o conselho, que direciona toda a discussão, né. E aí, a partir do que ele aponta lá como alunos que precisam de atendimento, também já é feito esse encaminhamento a partir dali, né? Algumas situações, por exemplo, de reprovação com o dado, a gente também consegue rever, né? Porque aí também quero reprovar simplesmente porque eu não gosto ou porque eu, né, politicamente, nós que somos um município pequeno, isso também influencia, né? Então, politicamente eu não concordo com aquela família, então vou castigar a criança. Ainda existe isso, gente. Então, nós usamos o dado para dizer, tá, você está querendo reprovar esse aluno, mas e como está o desempenho dele lá na questão da sua proficiência, né? Então, o dado, novamente, sendo bem importante, né? Isso que eu queria complementar. Essa questão, né, de lidar com dados, né? Quando a gente usa essa expressão, normalmente ela traz uma carga de frieza ou até de uma certa, sei lá, indiferença, principalmente para a gente que é da área pedagógica. Eu estou me incluindo, né? Também sou pedagoga, minha formação, né, nessa área. Então, o dado ele é sempre algo estranho, como o Diego falou, algo frio. Mas quando a gente começa a trazer essas informações para o jogo, né, ou para os jogos que a gente joga, né, seja no interior da secretaria, no interior da escola, e começa a qualificar e a dizer mesmo, né, o que ele pode trazer de informação, o que ele está dizendo. A gente precisa fazer pergunta para o dado, né, o que esse dado quer dizer, né, qual a informação que ele traz. E eu acho que isso, né, ilumina, a avaliação, né, os dados, as informações, elas têm dois propósitos, né, eu acho que um que é de refletir a realidade, né? Mas ela não pode só parar ali na reflexão, né? na indicação da realidade, na revelação do que está acontecendo. Ela precisa indicar caminho, ela tem que ser uma luz, uma direção, tem que dar uma direção. Então, e aí ela só cumpre esse papel se a gente se apropriar dessas informações, né? Então, acho que todos esses exemplos que os diferentes municípios trouxeram reforçam, né, a necessidade da gente olhar com menos medo e mais confiança, né, nas informações que são produzidas. Enquanto vocês falavam, chegou aqui uma pergunta. Deixa eu ler para vocês. Bom, chegaram duas. Foi bom a gente conversar, Diego. Secretaria de Educação de Joinville.
Quais estratégias são adotadas para garantir a permanência dos estudantes nas atividades de reforço, considerando que ela ocorre no contraturno escolar? Bom, depois tem uma para Chapecó, eu acho que eu faço depois. Você pode responder? É um desafio que a gente discute frequentemente, né? Desde estar ali eu estou vendo ela. Porque é isso, né? A gente, quando coloca isso... A gente tem 3 modalidades do reforço, uma é no contraturno, outra é na sexta aula. Ou seja, a gente tenta reter esse aluno ali às 11h30, ele ficar mais um período até 12h30, 12h15 para fazer o reforço nessa sexta aula, né? Ou no caso das 17h30 ficar até 6h, 6h30, enfim. E a gente tinha o que a gente chama de reforço colaborativo, que é dentro da sala de aula ter um professor de apoio. A gente entendeu que esse do professor de apoio, apoiando dentro da sala, não estava funcionando muito bem mesmo. Agora a gente está testando e está, né, trabalhando com uma abordagem de aquele aluno que tem dificuldade, não vem no reforço no contraturno, não vem no reforço sexta aula, dependendo do nível da gravidade, é tirar o mesmo da sala de aula e ter um tempo com ele fora da sala de aula para que ele possa recompor a aprendizagem. Porque o que adianta? Essa criança está ali defasada, está ficando cada vez mais atrasada e a gente não consegue fazer nada em relação a ela. E o professor de sala, eu estou lá no 5º ano, eu tenho uma criança não alfabetizada, ele não pode parar tudo o que ele está fazendo e alfabetizar aquela criança. É impossível, ele vai começar a gerar uma escolha de Sofia, né? Ou eu atendo este que não está alfabetizado, ou estes, e esqueço os outros que têm, né, a sua aprendizagem regular e que têm os seus direitos de aprendizagem relacionados a essa idade, essa série, ou o contrário, eu vou largar e abandonar ainda mais essas crianças. Então é uma escolha muito ruim, né? E eu vou dizer para vocês, a situação de Joinville, a situação de algumas cidades aqui de Santa Catarina é muito difícil nesse sentido, porque a gente, apesar dos pesares, temos muitas dificuldades ainda, temos muito a melhorar. Eu posso garantir hoje que um aluno que entra no 1º ano com a gente, ou na pré-escola com a gente, ele vai chegar ali no 3º ano alfabetizado, ele vai chegar, exceto aqueles que têm algum transtorno grave, alguma coisa, mas a gente vai tentar conseguir, na maioria dos casos, chegar dentro de um mínimo, vamos dizer assim. Só que a gente tem recebido muitos alunos de fora com dificuldades muito grandes, gente, muito assim. São de alunos de 6º ano não alfabetizados, nós estamos falando de crianças que têm até um bom nível acadêmico, mas são estrangeiras que não dominam a língua e tem que fazer toda uma adaptação cultural, linguística. É só para vocês terem uma ideia, tá? Eu não estou falando de uma coisa que parece mesmo, mas que a gente tem uma escola que a gente chegou agora a constatar 26% de estrangeiros em uma escola. Como que você faz a gestão disso, né? Que há 3 anos atrás tinha 5%, 3%. Eu estou dizendo os desafios que é, então eu dei uma pincelada, mas eu acredito realmente, eu tenho defendido com a equipe, né, a Deise, a nossa diretora de políticas, a Giane, toda a nossa equipe aí de gestão do ensino, que para alguns alunos a gente tem que pensar em resseriação temporária. A gente tem que ir para uma lógica, né, que é do Teaching at the Right Level, outros que fazem, que é assim, olha, eu tenho que tirar esse aluno por um tempo da sala regular, eu tenho que colocar ele numa classe especial, por algum tempo, não é o tempo todo, mas que seja 1 dia por semana, 2 dias por semana, 3 dias por semana, isso é uma questão a discutir. Eu acredito que essa estratégia é necessária, principalmente quando eu falo de um aluno de 5º, 6º ano que não está alfabetizado. Não adianta eu querer achar que o reforço de 1 hora por semana vai resolver, não vai. Precisa pegar essa criança, colocar 3 meses, 6 meses, intensivamente, com o professor ali focado, turmas pequenas, atendimento personalizado para que ele consiga dar um salto e aí sim voltar para a regularidade do seu ensino. Senão a gente não faz de conta, gente. A criança está na sala, ela está lá, ela passa de ano, não passa de ano, o que quer que seja. Então, eu acredito que a gente tem que olhar para isso. Então, hoje a gente está estruturando essa estratégia, ainda tem muito ainda a gente a fazer. Tem os desafios de espaço físico na escola para isso, tem os desafios de falta de profissional, tem os desafios de a família, mas como assim? Vai tirar o meu filho de sala, vai fazer não sei o quê? Todos os desafios a gente tem. Mas o que a gente tem é o compromisso de que todo aluno aprenda na idade certa e que ninguém fique para trás. E quando a gente tem esse compromisso, não há esforços que a gente possa medir ou desculpas que a gente possa nos valer para dizer que a gente não conseguiu. Eu deito com a cabeça no travesseiro incomodado toda vez que eu penso naquele aluno que a gente não acessou, que a gente não conseguiu dar aquela condição, que a gente não conseguiu fazer chegar no seu potencial. Porque eles têm potencial, né? Eu vou terminar contando uma história, desculpa, mas é que quando a gente criou a correção de fluxo, outro programa que a gente fazia mais de 10 anos que não tinha correção de fluxo, a gente estava com 2.500 alunos com 2 ou mais anos de reprovação na rede. Alunos que já iam chegar no ensino médio com 17, 18, 19 anos. O que ia ser desses jovens? Iam abandonar, iam ter seus estudos interrompidos. Isso é inevitável. Chega no ensino médio com 18 anos, 19, sequer, muitos nem chegando, né?
E eu uso o exemplo de correção de fluxos. A gente tem, né, criou um programa sensacional, muito bem focado nas necessidades dos alunos, mas a história de uma aluna que me chamou muita atenção, eu gosto de contar sempre, né, que é a Janciele. É uma menina que eu conheci na feira de matemática, de uma turma só de alunos do tempo de avançar. A equipe dele era de alunos com 2 ou mais anos de reprovação. Uma menina negra da periferia que tinha vindo de fora e estava tendo dificuldades, né, já estava desengajada. E lá no Tempo de Avançar, que é um programa de recomposição, de correção de fluxo, ela encontrou um professor que falou para ela: eu acredito em você. Você pode, você é capaz, você é inteligente. Para com isso que você não consegue, eu vou te ajudar, eu vou pegar pela mão. E foi incentivando, foi apoiando. E ela estava lá na feira de matemática, passou para a segunda fase da feira de matemática, passou para, né? Qual é o ponto? Essa menina terminou o 9º ano na idade certa, fez a correção de fluxo e, por mérito, conseguiu a bolsa integral na escola mais cara de Joinville. Por mérito acadêmico, fazendo uma prova como todos os outros. Uma menina brilhante, uma capacidade imensa. Agora, qual é o problema? Quando a gente não cria as estratégias e o ambiente correto para estimular e apoiar esse aluno no momento que ele tem dificuldade, ele começa a acreditar que ele não é capaz. Ele começa a acreditar que ele não pode, ele começa a acreditar que esse lugar não é para ele, que ele nunca vai fazer isso, ele não vai acessar aquilo. Então, eu acho que tem um elemento aqui que é mais do que técnico, né? Que é um elemento até, vamos assim chamar, moral, né? De a gente fazer esse aluno acreditar que ele é capaz, porque eles são capazes, eles têm potencial, eles têm talento. Eles precisam da gente para muitas vezes pegar pela mão e falar: você consegue, eu acredito em você, porque não tem nada mais devastador na vida acadêmica e pessoal de um aluno e de uma criança que um adulto, em especial um adulto de referência, em especial um professor, que olha para ele com os olhos de quem não acredita. Eles sentem a nossa crença ou não neles. Então, acreditar que todo aluno pode aprender é um compromisso de todo mundo que tem que estar, é um compromisso que todos que estão na escola, especialmente na escola pública, tem que ter. Então, acho que isso é muito importante a gente reforçar. Obrigada, secretária. Eu complementando assim na sua fala, tem uma das dimensões, né, que a gente coleta nos questionários contextuais que acompanham, né, porque a avaliação, né, externa ela não, traz também um conjunto de instrumentos para coletar dados de contexto para iluminar a interpretação do dado de desempenho. E uma das dimensões, né, que mais interfere na aprendizagem e desempenho dos alunos é a dimensão da expectativa. Tanto a expectativa do aluno, quando o aluno tem baixa expectativa sobre si, sobre o seu futuro, o desempenho dele tende sempre a cair. E também a gente mede a expectativa do professor em relação ao futuro dos seus alunos. Então, quando a expectativa do professor, né, sobre os seus alunos e do aluno sobre si mesmo é alta, o desempenho é sempre muito maior. Das dimensões que a gente coleta no questionário contextual, né, guardado o nível socioeconômico, que é um fator extra-escolar, esta é uma dimensão que mais impacta na aprendizagem e desempenho do aluno. E é algo que a gente pode mudar, a gente pode intervir. Então, acho que é muito importante isso que você disse, né? Sabrina? Isso. Eu já ia contar uma história de quando eu também estava na Secretaria de Minas, lá de Juiz de Fora, mas não vou contar, tá, gente? Um dia eu conto para o Diego e ele conta para vocês depois. Espera aí só um instantinho. Desculpa, gente. Agora é para a Secretaria de Chapecó. Como se deu o processo de estruturação interna da Secretaria de Educação para a criação de uma avaliação própria? Quem desenvolveu a plataforma? Muito bem. Antes, eu só quero fazer uma complementação com o secretário. Tirar o aluno no turno dá muito certo, tá? Porque nós, o PAR, ele já tem alguns anos no município, né? Esse projeto de reaprender. E o ano passado nós fizemos uma avaliação com pais, professores, os alunos, enfim, e esse ano nós reestruturamos ele. Então, esse ano o aluno 7º, 8º e 9º ano, ele sai no turno da aula dele, porque é nesses anos que eles não vinham no contraturno, por N questões, né? Então, achou-se uma forma de fazer com que eles viessem, para reaprender mesmo, ou ter todo esse processo
de alfabetização, enfim, no turno deles de aula mesmo, né? Então, achou-se uma forma e eu acredito que com certeza absoluta vai dar bem certo e vai funcionar assim, tá? Quanto à questão da estruturação, então a Secretaria de Educação ela já tem por alguns anos uma equipe, uma articulação pedagógica dentro da Secretaria, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, de professores efetivos na rede municipal de educação de todas as áreas, né, pedagogos, né, com com turmas de referência, 1º ao 5º ano, dentro dos componentes curriculares, então de todas as áreas do conhecimento. Todos esses professores eles passaram por formação, né, com um profissional na área de avaliação, enfim, na estruturação de todos os itens, como acontece a formação dessa matriz curricular dos descritores, enfim, depois dos destratores, para a gente entender todo esse processo, fazendo um banco de dados, né, de itens. Então, hoje a Secretaria Municipal de Educação ela tem um banco de dados, nenhum dado é igual ou parecido, enfim, com os do SAEB, com os do CAED, são próprios da nossa secretaria, tá? E quem faz todo esse processo são os nossos articuladores da rede. Então, são profissionais que estão lá diariamente, que fazem todo o atendimento e acompanhamento, tá, pedagógico dos professores da rede. Então, cada área, os articuladores vão para as escolas de segunda a quinta-feira, nos 2 turnos, atendem os professores nos seus horários de planejamento nas escolas, conversas individuais, olham para o caderno do aluno, fazem todo esse processo para daí na sexta-feira chegar dentro do setor para que haja também uma conversa, um novo planejamento para a próxima semana. Então, assim, não foi da noite para o dia, houve um processo, já fazem, do Avalinha em especial, 4 anos, né? Mas esse processo de articulação pedagógica da Secretaria de Educação, ele tem mais de 10 anos que acontece. Acho que respondi, acho que era isso, né? Acho que sim. Mais alguém? A gente pode... Bom, eu queria, né, mais uma vez agradecer pela oportunidade, agradecer, né, a Secretaria aqui de Joinville, agradecer ao TCE, porque realmente são momentos muito ricos, assim, é verdadeiro o que eu estou dizendo, né, eu acredito nisso, porque normalmente a gente, principalmente acho que na área da educação, a gente fica há muito foco, muita luz para os problemas, para as dificuldades, né, enfim, a mídia adora publicar isso. Então, quando você tem um espaço como esse, em que você traz gestores, né, para compartilhar boas práticas, né, isso que a gente ouviu aqui, está ouvindo durante todo o dia, nesses dias, nessas mesas, isso faz, eu acho que renova na gente a esperança, a força, o compromisso, né? Isso que a Sabrina acabou de dizer, né? As coisas não mudam de uma hora para outra. Então, a gente não pode se iludir, né, primeiro, de que as coisas vão melhorar de uma hora para outra, mas também não desanimar, porque o processo ele é longo, né, enfim, as mudanças, né, na educação, elas se dão de maneira bastante lentas, se a gente puder classificar assim. Eu não sei se são lentas, talvez seja esse o tempo que precisa mesmo, mas de fato, eu acho que espaços como esse, de compartilhamento de boas práticas, eles são necessários, né, e eles são muito frutíferos. Então, esse é o 7º seminário, né, fórum. Então, eu acho que isso é um exemplo muito grande que a gente está vendo aqui. Então, parabéns mais uma vez para os municípios, né, e muito obrigada pela oportunidade de partilhar isso aqui com vocês hoje à tarde, tá? Boa tarde, né, e bom congresso a todos, para quem fica.